Vamos movimentar a nossa reportagem mais uma vez. Gilberto Kassab afirmou que o PSD vai apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na disputa à presidência em 2026. Ao vivo, a Danúbia Braga chega mais uma vez aqui no Jornal da Manhã com as informações. O que mais disse Gilberto Kassab, hein, Danúbia? Bom, ele participou num evento no último fim de semana e aí deu essa declaração de que vai apoiar Tarcísio de Freitas caso ele abra a mão de sair à reeleição do governo do estado de São Paulo e saia à presidência da República no próximo ano. Em outros momentos, Kassab já sinalizava que o partido pretende apoiar, então, Tarcísio de Freitas. Embora tenha outros nomes na sua lista, mas Tarcísio seria uma prioridade. A gente separou um trecho, então, desta declaração. Vamos ouvir o que ele disse. A posição do PSD é muito clara, nós vamos ter candidatura própria. Nós tínhamos um excelente candidato, o Ratinho Júnior, que já está em campo, está construindo o plano de governo, está visitando e conhecendo o Brasil inteiro. E agora vem somar ele o Eduardo Leite, que é outro grande quadro, também se colocando à disposição para ser candidato. Portanto, e todos sabem também que no mesmo campo, como o Paulo acabou de citar, nós temos o Tarcísio, que está no mesmo campo político, não é? Bom, Kassab ainda disse, que Tarcísio saindo a candidato, a centro-direita não colocaria nenhum outro candidato para concorrer com ele. Justamente apoia, então, a candidatura de Tarcísio de Freitas, caso ele decida aí pela presidência e não pela reeleição do estado de São Paulo. Como a gente bem ouviu agora, eles até teriam outros candidatos, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e também do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas tudo depende da palavra final aí de Tarcísio de Freitas, que vem, inclusive, afirmando sempre que vai sair a reeleição do estado de São Paulo, uma vez em que espera a palavra final de Jair Bolsonaro, hoje inelegível, mas que ainda não descartou a possibilidade da sua candidatura. Gilberto Kassab participou no último fim de semana de um painel em que defendeu justamente a implementação do voto ali misto no Brasil. Esse projeto já foi aprovado, inclusive, pelo Senado lá em 2017, agora aguarda ali a Câmara dos Deputados, projeto esse que propõe, então, um sistema em que o eleitor vota tanto num candidato quanto num partido. Volto com vocês no estúdio. Tá certo. Obrigada, Danúbia, pelas suas informações. Bom trabalho para você por aí. Deixa eu acionar aqui novamente os nossos comentaristas. Bom, Deise, são só possibilidades, Por enquanto, mas essa fala de Kassab coloca aí mais luz, no papel que Tarcísio vai ter aí nesse xadrez da política para 2026. Mas, por enquanto, ele garante que não vai ser candidato à presidência, que vai continuar aqui como governador. O que você acha, hein? Soraya, eu acho que o Tarcísio é um personagem fundamental nessas eleições de 2026, como o PSD do Kassab também. Por que eu falo isso? Porque o PSD se tornou, na política brasileira, o que a gente chama de um partido centrípeto. O que é isso? É aquele partido que possui uma elasticidade suficiente para se mover no tabuleiro político, mas para manter um pouco da ideologia. Então, ele é pragmático o suficiente para ter as coalizões necessárias, mas ele consegue manter o mínimo de coalizão necessária para defender uma base teórica, vamos dizer assim, Então, ele tem uma base ideológica para defender durante a campanha, Então, acaba se tornando um partido que em coalizões políticas como a brasileira, em sistemas partidários como o brasileiro, esse tipo de partido é extremamente essencial para sobreviver na política. É muito mais fácil um partido como o PSD sobreviver do que outros partidos mais à direita ou mais à esquerda, como, por exemplo, o PL e o PT, porque o PSD é um partido pragmático, é o que a gente chama desse partido centrípeto. Então, essa figura do Tarcísio como um ativo político unido a esse pragmatismo do PSD, acabam se tornando os personagens centrais para o ano eleitoral de 2026. E aí o Kassab, no meio disso tudo, ainda tem dois ativos muito importantes, que são o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite, que vem com duas forças aí para 2026, caso o Tarcísio não se cacife. Então, a gente pode dizer que o jogo eleitoral está na mão desses dois personagens políticos, o Kassab e o Tarcísio. Ô, Vilela, qual é o peso que tem esse apoio do Kassab a uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência, hein?
É um peso fortíssimo, Nonato. É um partido muito estruturado, é um partido que tem grande força no parlamento, tem governadores, tem nomes de expressão, evidentemente dá uma alavancagem importante a uma eventual candidatura do governador paulista. Aliás, quando se trata de Tarcísio, se a gente for visualizar uma eventual candidatura, evidentemente ela não terá apenas o apoio do PSD, mas de diversos outros partidos no campo da centro-direita que já possuem um certo alinhamento com o governador e que podem eventualmente ter rotas cruzadas com os interesses do governador, à medida que abrirá um espaço no estado de São Paulo, por exemplo, abrirão outras oportunidades que podem ser aproveitadas por determinados partidos. E com isso, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio, muito embora o norte inicial seja a sua candidatura à reeleição ao governo do estado de São Paulo, mas ele se pavimenta como um plano B diante da eventual inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que é algo que na fotografia de hoje é uma realidade. Eventualmente, Tarcísio pode ser esse nome à medida que agrega setores mais à direita, mais ligados ao ex-presidente, e inclusive setores mais ao centro, fazendo com que, eventualmente, se possa construir uma candidatura que tenha grande força nesse processo eleitoral de 2026.